Damas e cavalheiros, vamos conversar com respeito à teoria da Terra é plana? Será que tem fundamento essa história de Terra ser plana? E o que tem a ver com o cristianismo? São os cristãos que andaram espalhando essa ideia? Ou não? Antes disso, vamos lá, você clique no like ou dislike se você estiver no YouTube e compartilhe bastante. Compartilhando, você pode fazer mais pessoas conhecerem o nosso trabalho do conhecimento. Falando a respeito de Terra plana, já principalmente na época de política, alguns tipos de políticos querendo debochar de políticos ou então de seguidores da religião cristã, falavam que a gente acreditava em Terra plana. Na verdade, não existe nenhuma escritura na Bíblia que se possa se basear que a Terra possa ser plana. Se alguém pegou alguma escritura, ele fez uma interpretação muito equivocada. É claro que nas escrituras a gente vê que eles, os antigos, eles não tinham comprovação científica de nada, tudo era a base da revelação. Então, quando um profeta chegou e dizia que o sol nascia no leste e depois ele morria no oeste, dava a entender então que o sol é que circulava pela Terra, né? É a tendência lógica de quem não conhece como funcionam as coisas. Então, baseado nisso, muitas pessoas então estavam fazendo uma interpretação muito equivocada com respeito a isso. Até hoje, nós vemos as pessoas dizerem a mesma expressão. O sol nasce de manhã no leste, ele passa por cima e vai morrer, ou vai terminar o ocaso, né? No fim da tarde, lá no pôr do sol. Mas isso é que a gente vê, a gente como humano parado aqui, a gente vê, mas a gente não tem uma noção. Assim, eles não tinham noção de que a Terra ela estivesse se movimentando em vez do Sol se movimentar. Então, mas com tudo isso, a gente nunca ouve pregação, mesmo com os antigos da Bíblia, e mesmo com os antigos cristãos até o século XIX, não havia ninguém que dissesse que a Terra era plana, né? Isso aí era uma coisa que vinha da cabeça de algumas pessoas individual, assim, né? Mas como a religião local da época, a Igreja Católica, não falava nisso, né? O século XIX então começaram a ter algumas literaturas, e uma das literaturas é querendo separar a ciência do mundo cristão, né? Ou seja, a ciência de Deus. Como se ciência fosse uma coisa, Deus fosse outra, como se fosse a fé fosse o contrário da ciência. Na verdade, a ciência o que é? Não é mais nada menos que o experimento das coisas que já existem. E tudo foi criado por Deus, ora, então se tudo foi criado por Deus, então não há razão para separar a ciência da fé. A fé ela é baseada em revelação. Os profetas antigos que falavam com Deus, eles recebiam revelação e falavam a respeito de como é as coisas. E como não tinha como comprovar cientificamente, então tinha que se aceitar apenas pela fé. No livro de Abraão, em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias tem posse, ele tem ali uma parte que fala sobre astronomia, datada de 2000 anos antes de Cristo, mas encontrado também no século XIX, e Joseph Smith fez a tradução dos dizeres que estavam naquele pergaminho. Então já se sabia, os profetas antigos já conheciam como é que funcionava todo o sistema planetário, por revelação. E hoje, como nós temos a ciência avançada, e ela tem hoje aparelhos e tem métodos para que a gente possa fazer testes, então, pelo simples fato de ter os satélites aí circulando a Terra, tirando foto da Terra, já mostra que a Terra ela é redonda, esférica. E também as sondas que o mundo manda para o exterior, para passar pelos planetas do nosso sistema solar, quando eles tiram foto de onde estão vindo, eles retratam a Terra redonda, assim como os planetas da nossa volta todos os planetas, né, Netuno, Saturno, Urano, são planetas que não são habitáveis,
mas eles têm o mesmo formato, assim, né? Tipo o globo, para, para que as pessoas possam entender que todos os planetas são redondos. Até nos mais longínquos, os telescópios começam a olhar e perceber que não existe nada plano, assim, a não ser um meteoro, alguma coisa assim que seja, mas não consegue ter atmosfera, não consegue ter as coisas que tem num planeta que nem a Terra. Pensando nisso, então, gostaríamos de refutar toda a ideia de que os cristãos, eles acreditam que a Terra seja plana. Os cristãos, em geral, não acreditam que a Terra seja plana. Isso é uma coisa que surgiu aí, o pessoal discute muito isso aí, mas é um absurdo total, né? Não dá para entender por que as pessoas ainda insistem a criar argumentos de modo que possa querer fazer as pessoas entender que a Terra é plana, né? Bom, com tudo isso, a gente não precisa mais, digamos, discutir muito esse assunto, embora seja ficção para muitas pessoas. Quando você vai lá no YouTube, você vê várias matérias a respeito de pessoas que até desenham, fazem maquete, de como é que seria a Terra na imaginação deles se fosse plana, né? Então, hoje nós temos tantas provas que a Terra é redonda e não precisamos mais estar discutindo esse assunto. Mas esse vídeo foi feito para mostrar para você que está assistindo que nós cristãos, na grande massa, a grande maioria, não acredita que a Terra seja plana. Acredita que a Terra tem circunferência, ele é uma bola, né? Não tá. Então pense nisso enquanto eu vos digo até a próxima.